A União Europeia está à procura de financiamento para a defesa do bloco perante a desmobilização americana e a ameaça da guerra na Ucrânia. A Comissão Europeia propõe, por isso, disponibilizar uma parte dos fundos de coesão que reduzem as disparidades regionais entre os Estados-membros. No Parlamento Europeu, os verdes estão a insurgir-se contra esta opção. The money we are having in the cohesion programs are dealing with economic challenges, social division, and we can see that there are some more challenges to deal with. So that's why we think that we need to invest in security, yes, but we need to do that with fresh money and not by recycling some of the cohesion money as the Commission is proposing. Os fundos de coesão representam 395 mil milhões de euros, ou seja, um terço do orçamento europeu para o período entre 2021 e 2027. Atualmente, este valor não pode ser utilizado para financiar exércitos ou comprar equipamento militar. No entanto, pode financiar produtos com dupla utilização civil e militar, como drones ou maquinaria. Wzmacnianie mostów, dróg dojazdowych przy granicach z Rosją, Ukrainą i Białorusią, budowanie schronów pod budynkami użyteczności publicznej, czy też przygotowywanie szpitali na ewentualny konflikt zbrojny. To są inwestycje, które na co dzień służą mieszkańcom, a w czasie wojny mogą służyć również obronności. A Comissão Europeia gostaria de tornar o acesso a este financiamento mais flexível para facilitar o seu uso por parte dos países do bloco. Many of the places that are poorest in the EU are also places under the greatest Russian threat. So it doesn't necessarily hurt the fight against European inequalities that way. It still brings things together. If you're investing in modernizing industry in Bulgaria and Romania, you're still investing in the cohesion of the EU. No entanto, continuam a existir obstáculos. Por exemplo, 37% dos fundos de coesão devem ser canalizados para projetos relacionados com o clima. Para além da defesa, a Comissão Europeia propõe que este financiamento possa também ser direcionado para a descarbonização, para a habitação e para a água e energia. O ex-presidente sul-coreano Moon Jae-in foi acusado de corrupção. É suspeito de ter facilitado a contratação do genro por parte de uma companhia aérea tailandesa que dessa forma pagaria ao ex-chefe de Estado para obter favores. Os procuradores dizem que Moon recebeu subornos no valor de 132.200 euros da empresa controlada por um antigo deputado do partido do ex-presidente. Segundo o Ministério Público, foram pagos ao genro entre 2018 e 2020 salários e outros benefícios financeiros sem qualquer trabalho legítimo em troca. O homem terá sido contratado para diretor-geral da Thai EasterJet, apesar de não ter experiência no setor da aviação. Os aliados de Moon Jae-in, no Partido Democrático, afirmam que a acusação tem motivações políticas. Descrevem-na como uma tentativa de desacreditar o antigo líder liberal antes das próximas eleições presidenciais na Coreia do Sul. Members of the State Investigation and Protection Agency attempt to detain the President of Republika Srpska, Milorad Dodik, based on the central arrest warrant issued by the Court of Bosnia and Herzegovina. However, their efforts were obstructed by the officer from the Republika Srpska police. At the time, Dodik was attending a meeting under the heavy police protection. The Court of Bosnia and Herzegovina has issued a central arrest warrant not only for Dodik, but also for a Prime Minister of Republika Srpska, Radovan Višković, and the National Assembly, Nenad Stevandić, on charges of undermining the constitutional order. Vilmina Čorbić, Euronews, Sarajevo. No Vaticano, esta quinta-feira, é o segundo dia do velório público do Papa Francisco. As portas da Basílica de São Pedro deviam ter sido fechadas à meia-noite, mas acabaram por ficar abertas até às 5h30 da manhã. Até agora, já passaram aqui mais de 50 mil pessoas. Na rua há uma fila de horas. Estes peregrinos acordaram de madrugada para ver os restos mortais do Papa e prestar uma última homenagem. Yeah, so it's pretty early. I got up at 4:30 to be here at 5 a.m. like everybody else in this line to pay my respects to Pope Francis. We are coming to pay our last respects to him
to see his body, to pray for him, and to be in union with the whole church, Universal Church. Enquanto esperam, há quem reze e há também quem tente descansar. Esta sexta-feira o caixão vai ser selado ao princípio da noite. O funeral é no sábado. O Papa Francisco vai ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. De Kiev chegou uma mensagem de reconhecimento ao ex-líder da Igreja Católica. Zelensky lembrou o papel de Francisco na diplomacia espiritual. Ще раз хотів би висловити співчуття від всіх нас, від України, через те, що вчора відійшов до вічності дійсно один із релігійних лідерів світу, Папа Франциск. O conselheiro da presidência ucraniana disse que o chefe de Estado e a primeira-dama do país planeiam viajar até ao Vaticano para o funeral marcado para sábado. Francisco condenou sempre a guerra da Rússia e fez vários apelos à paz. Ainda assim, chegou a ser acusado na Ucrânia de minimizar o papel de Moscovo no conflito. Zelensky encontrou-se pela última vez com o antigo Papa no Vaticano em outubro do ano passado, durante uma viagem diplomática pela Europa. Um dia após a morte do Papa Francisco, Emmanuel Macron confirmou que iria assistir às cerimónias fúnebres no sábado. Mas as relações franco-vaticanas têm sido tudo menos diretas, marcadas por momentos de cordialidade, mas também moldadas por tensões sobre questões como a consagração do aborto na Constituição francesa e o debate do país sobre a morte assistida. Embora muitas vezes acusado de ser frio em relação à França, Francisco visitou o país 3 vezes, mais do que qualquer outro durante os seus 12 anos de pontificado. Mas estas visitas foram marcadas por mal-entendidos. A primeira viagem foi a Estrasburgo, em 2014, à altura em que discursou no Conselho e Parlamento Europeus, mas não fez um desvio para a famosa Catedral da cidade. 9 anos depois, o Papa visitou Marselha, declarando que não se tratava de uma viagem à França, o que suscitou algumas dúvidas. O Sumo Pontífice celebrou uma missa num estádio lotado e apelou a uma abordagem mais compassiva em relação aos migrantes, uma crítica subtil às políticas do governo francês. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. As alegações de tensões ressurgiram em dezembro passado, quando Francisco não compareceu na reabertura da Catedral de Notre-Dame, em Paris. No entanto, uma semana depois, visitou a Córcega, nesta que viria a ser a sua última viagem ao exterior. Os especialistas dizem que se tratou menos de política e mais de proximidade com os fiéis. C'est des visites pastorales. Et c'est vraiment l'axe qui était primordial chez le pape François, c'est mettre en avant cet aspect pastoral. Et il ne souhaitait pas effectuer des visites d'État qui auraient entraîné un protocole très important. Il voulait vraiment aller au contact des fidèles. O Vaticano há muito que defende as escolhas de viagem do Papa, dizendo que estas refletem o compromisso de Francisco com as periferias da Igreja, lugares negligenciados por papas anteriores como a Mongólia e o Sudeste Asiático. Garantem que o Papa rompeu com a tradição não para se distanciar de França, mas para chegar às periferias do mundo católico. Israel parou esta quinta-feira quando a sirene de 2 minutos soou em memória dos 6 milhões de judeus vítimas do Holocausto. Os israelitas fizeram uma pausa em silêncio para homenagear os que foram mortos pela Alemanha nazi e pelos colaboradores durante a Segunda Guerra Mundial. O trânsito parou e as pessoas saíram dos veículos para baixar a cabeça em sinal de respeito. Na praça Dizengoff, em Tel Aviv, as famílias dos atuais reféns ergueram imagens dos entes queridos ao som do toque da sirene. Já em Jerusalém, líderes como o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu depositaram coroas de flores no Yad Vashem, o Memorial Nacional do Holocausto.
Este dia de pesar em Israel é também marcado por cerimónias e homenagens em escolas e centros comunitários. Um estudo recente de uma ONG chegou à conclusão que existem vestígios de poluentes químicos eternos no vinho europeu. O documento destaca um aumento da molécula TFA, um químico prejudicial à saúde humana presente nas garrafas de vinho europeias vendidas nos supermercados. O estudo, efetuado em 10 Estados-membros, revela níveis 100 vezes superiores aos encontrados na água potável. As razões são variadas. En premier lieu, au niveau global, ce sont donc tous ces gaz fluorés qu'on retrouve à nouveau dans nos systèmes de refroidissement qui sont très présents et qui sont en fait émis dans l'atmosphère. En revanche, en ce qui concerne les contaminations de l'eau souterraine, on sait que la source principale, ce sont les PFAS-pesticides, parce que ce sont des substances qui sont directement pulvérisées sur les sols, qui contaminent les cultures et qui de fait se retrouvent dans les eaux souterraines. A organização Pan Europe, responsável pelo estudo, explica que encontrou vestígios de TFA mesmo em vinhos biológicos. Alors le TFA, c'est une substance qui est restée hors des radars pendant très longtemps. On a très peu d'études sur sa toxicité. Néanmoins, on a des études récentes qui ont été conduites par l'industrie qui démontrent des effets nocifs sur des fœtus de lapins et en fait qui laisseraient penser à des effets sur la toxicité pour la reproduction, donc des effets sur le développement des fœtus. Com este relatório, a Pan Europe pretende desafiar os Estados-membros da União Europeia. Os 27 governos devem reunir-se no próximo mês para negociar a possibilidade de proibir estas substâncias.